Vamos falar agora da vitória do Ceará. Deu vozão de novo. O Vozão meteu 3-0. Meu irmão, o compromisso do Vozão é assim, 3-0 e não é qualquer 3-0. 3-0 fora de casa. Tinha perdido recentemente do Novo Horizontino no Castelão, tá? Com o mesmo placar, não foi? Não foi 3-0? 3-0. 3-0, então pronto. Então, eu acho que a gente pode começar dessa forma. Vou começar com o Ciro, só para seguir aqui a nossa ordem. Ciro, acho que dá para a gente começar dessa forma, porque a gente está falando de Série B, está falando de 38 rodadas, está falando de corrida, né? Uma maratona, que o que importa é a sua classificação na última rodada. E o fato é que, quando você perde ponto em casa, é aquele negócio que é difícil recuperar. Você tem que buscar fora. E aí, o Vozão foi lá e meteu um 0-3 no Atlético Goianiense, fora de casa, e, de certa forma, compensa, equilibra a balança em relação àquela derrota doída, né, diante do Novo Horizontino. Traga a sua leitura aí, companheiro. Celso, eu vou fazer uma primeira análise, não necessariamente falando do jogo, mas justamente em cima disso que você passa, dessa marcha contínua, dessa maratona, que é um campeonato de 38 rodadas, em que é necessário, para quem vai brigar ali pelo G4, essa competitividade também fora de casa, né? O Ceará chega agora em 6 jogos, são 4 vitórias fora de casa, das quais a gente pode colocar assim 2 contra adversários que a gente pensou, que ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de ver rapidamente o Raiz, o pessoal também voltou a colocar ali na parte de cima da tabela, no caso o Criciúma e o Atlético Goianiense, portanto 2 adversários diretos, né? 4 vitórias, 1 empate contra a Ponte, logo nos primeiros jogos, e uma derrota para o Ituano ainda, com o Morínigo na estreia, ainda com o Morínigo, né? Então, assim, 6 jogos longe de casa, 4 vitórias, e isso é fundamental para você brigar forte pela vaga. Não estou aqui falando nada além de uma obviedade, não basta apenas você fazer o dever de casa, pelo contrário, né? É fundamental você ser competitivo como visitante. E o Ceará do Barroca, ele se propõe muito a isso. Ainda é um time que oscila muito dentro da própria partida, alterna bons momentos em que a bola realmente fica mais no pé, em que aproveita brechas do adversário, e hoje foram inúmeras. É incrível como essa equipe do Atlético Goianiense eu não imaginava que encontraria nesta competição, e isso independente de qualquer time, qualquer área, até o Tombense. Alguma equipe que falhasse tanto na bola aérea quanto o Ceará. E hoje foram inúmeras as falhas da equipe do Atlético Goianiense, não à toa o Valentim entrou em campo até com uma nova dupla de zaga, porque é um dos piores desempenhos defensivos da competição, mas enfim, acabou que na realidade não melhorou em nada. Foi mesmo sem tanta intensidade, o Ceará conseguiu levar muito perigo quando conseguia sair daquela sua defesa, né? Quando conseguia ultrapassar esse seu grande problema ainda na gestão Barroca, que é a saída de bola, iniciar essa criação apoiada, né? E para além disso foram muitos apagões defensivos também da equipe do Ceará. Muitos erros nessa saída de bola. Então, assim, por isso que eu falo que é um time ainda oscilante, sabe? Mas que se propõe a ser o mais perene possível jogando dentro ou fora de casa. E que, no geral, assim como o Criciúma, volta desse segundo grande desafio contra um adversário que você tende ali a realmente, talvez, engrossar o pescoço contra você, com 3 pontos. E 3 pontos, ainda rememorando o que o pessoal comentava ontem do Raiz, e eu também falava isso no tele passado com o Lucas, de como essa Série B, a gente tem uma tendência, e aí eu acho que só quando terminar o primeiro turno, a reduzir esse grupinho de que vai realmente, efetivamente brigar, Celso, a uns 6, 7 adversários. E a quantidade de conta de luz que tende a ser paga por essas equipes, seja dentro ou fora de casa, tende também a ser de um nível bem considerável. Não à toa, hoje a gente teve mais uma prova, tanto o Vila Nova quanto o Vitória vencendo fora de casa adversários que, de fato, você pode considerar tropeço, mesmo não conseguir os 3 pontos fora de casa diante de alguns adversários dessa competição. Então, quando você pega esse grupinho de 6, 7, que são realmente os que vão brigar ali,
O confronto direto nessa espécie de hexagonal, heptagonal, octogonal, é que vai fazer a diferença digamos assim, a longo prazo, né? E o Ceará, que eu também falava isso com o Lucas, pela primeira vez também ia enfrentar um adversário que estava sofrendo com a mesma pressão que o Ceará vinha sofrendo. Você fala de 2 técnicos que entraram em campo muito contestados, Valentim de um lado, Barroca de outro, que não empolgam, sobretudo pelo desempenho, porque o Ceará até consegue os resultados, mas não desempenho, muito em virtude da transição. Também comentei isso, como o Barroca é necessário, e ele já começou a modificar um pouco o discurso dele, até para tirar um pouco da pressão sobre ele, porque naturalmente ele não está conseguindo impor plenamente o que ele pensa para essa equipe do Ceará. E ele já começa a dar uma redefinida nesse discurso quando ele joga para, depois da parada das datas FIFA, uma espécie de cobrança. Olha, só me cobrem depois da data FIFA. Ou seja, ele está entendendo que, da maneira como a equipe vem sendo colocada à prova e com o calendário tão apertado, ele não vai ter condição de fazer com que o Ceará seja esse time tão protagonista como quando ou ele colocou ou a própria diretoria considerou, na medida em que traz ele para substituir o Mourinho. Então, 2 técnicos muito pressionados, pressionados inclusive pela tabela, porque hoje jogaram depois das vitórias do Vila Nova e do Vitória, e também com essas mudanças. O Valentim, como eu falei, fez as mudanças na defesa, também impressionado por isso, e o Ceará com muitas mudanças, algumas forçadas, que é no caso a entrada do Varley na direita, o deslocamento do David Ricardo para a esquerda, no lugar do Danilo Barcelos. Já havia a torcida adorando essa modificação, até porque o primeiro gol sai de uma jogada do David Ricardo, o terceiro gol, o segundo gol sai de uma jogada do Varley também, que subiu pouco no jogo de hoje. Eu tô nem tentando entrar tanto no jogo, né? Aí vem o meio campo com o Arthur Rezende e o Zé Ricardo como volantes, e mudanças também que o Barroca fez por opção, como a entrada, o retorno do Pagussá, do Gabriel Lacerda na defesa, e o Vitor Gabriel no ataque. Aí eu acho que de fato foi a grande mudança que ele pensou mesmo e tirou ali da análise dele, de que o jogo encaixava melhor com o perfil do Vitor Gabriel, acaba fazendo o primeiro gol do Ceará e também dá o passe para o segundo gol. Ele participa da jogada do segundo gol, e também porque compreendeu que o Vitor Gabriel também fez por merecer, porque entrou forte, entrou motivado no jogo passado, né? Bom, como eu falei, assim, vou tentar amarrar um pouco aqui esse raciocínio, mostrar que, para além do jogo, além dessa vitória matemática, do bom momento de alguns jogadores que vão se reencontrando aos poucos, né? O Chay vai entrando muito bem nessa equipe. Você tem o próprio Eric, que agora não é um arroubo de individualidade, mas quando tem a bola é sempre proativo, é sempre perigoso. Eu acho, Celso e Léo, que é o Barroca quem sai ganhando dessa partida, sabe? Dessa vez ele, além de uma sobrevida, ele ganha realmente crédito no jogo de hoje. Porque não é no Ceará que vai ser revolucionário, vai ser um rolo compressor, mas é um Ceará que, assim, tende a ser mais competitivo. E isso talvez seja o suficiente para quem tem esse elenco, para quem tem essas peças, para quem tem esse orçamento, para quem tem essa torcida, que tem o seu ônus, mas também tem o seu bônus, você acaba chegando nas cabeças no jogo de hoje. Quando eu falo que é um Ceará oscilante, porque os volantes que entraram, particularmente, não acho que foram tão bem, não, por exemplo, não surpreenderam na questão do apoio ofensivo. Eu até acho difícil você exigir muito disso, principalmente do Zé Ricardo, porque não jogava desde outubro. Você tem o próprio Jean Carlos, que foi um jogador que ainda muito tímido nessa função de tentar emular o que o Eric faz pela direita, ele tentar pela esquerda, mas sem necessariamente ter tanta essa característica de jogar na individualidade, de jogar com a bola próxima ao pé. Ele gosta mais de soltar, de inverter e tal. Então, ele vem sendo, eu digo tímido, porque para ele é mais complicado mesmo, taticamente, desempenhar esse papel. Você percebe que ele está se doando taticamente. E a defesa que vacilou muito, mas ainda assim, é um Ceará que conseguiu ter uma posse de bola mais efetiva a partir do momento em que conseguiu sair da sua defesa, sair da sua primeira linha. É incrível como o Thiago Pagnussá entra na equipe, a saída de bola do Ceará, ela vira uma confusão.
E que ainda assim, a partir do momento em que essa jogada saiu lá de trás, o Ceará conseguiu ser um pouco mais proativo. Conseguiu não ficar necessariamente satisfeito com o resultado que tinha, buscar sempre umas jogadas mais efetivas, mesmo com o placar a seu favor, mesmo tendo feito um gol até certo ponto cedo, o gol saiu ali aos 14 minutos, e que agora vai para esse último jogo, que a gente já tinha uma motivação da torcida, vai pegar o CRB aqui, já com considerável, em virtude... eu acho que a torcida está até entendendo que ela também precisa fazer a sua parte. Ela precisa, mais do que apoiar, empurrar mesmo um pouco o time, até mesmo dentro de casa. Para que entender esse estilo Série B, esse jogo teve muito esse estilo Série B, de ser um pouco mais amarrado, de ser um jogo mais complicado de deslanchar, de uma marcação-pressão, mas de muito erro de saída de bola, muito erro técnico, mas que agora vem para essa parada com a possibilidade de engatar o que seria a sua sexta vitória em 7 jogos, e aí o Barroca tendo aí um bom tempo para até descansar algumas peças e também trabalhar melhor algumas questões táticas que a equipe ainda não vem automatizando, e com, novamente, um favoritismo, que é o grande problema, né? Você colocava, Celso, o Ceará que vai entrar em campo, e é importante que ser competitivo e conquistar pontos também fora de casa. Eu fiz toda essa amarração. E quando, em tese, o mais fácil, que é você jogar bem, impor seu favoritismo diante do Tombense, diante da Chapecoense, e agora diante de um CRB que tenta se remodelar nessa competição, aí vem a missão do Ceará, que é voltar para o Castelão, voltar para o aconchego do seu torcedor e tentar fazer com que esse bom momento que o time tem conseguido buscar fora de casa, ele seja consolidado com vitórias dentro de casa. É como se o mais complicado a equipe tivesse conseguindo. Mas porque, muitas vezes, o jogo fora de casa está mais, meio que se adequando mais ao estilo que o Ceará tem proposto, ao estilo que o Ceará tem se adaptado, do que propriamente a essa imposição, que aí é quando você fica um pouco mais preocupante, essa gangorra de análise da equipe, essa gangorra de análise do trabalho, do desempenho do Barroca. É como se essa perenidade que ele tenta impor ao Ceará, um Ceará que não oscila dentro da própria partida, um Ceará que não oscila dentro e fora de casa, um Ceará que não oscila independente do adversário, quando você tem a necessidade de mostrar o quão o seu treinamento, o quão a sua automação ela está na ponta dos cascos, que é quando você pega adversários da parte de baixo da tabela, sobretudo jogando dentro de casa, isso não acontece. Parece que com um pouco menos de pressão e com um jogo um pouco mais aberto, fora de casa, o Ceará está melhor treinado para essas circunstâncias do que necessariamente quando ele tem que realmente sair e impor o seu favoritismo, Celso. Muito bem, Ciro. Obrigado pela análise inicial. Agora, vou pedir para você fazer o mesmo, Léo. Não sei se você entendeu o que eu quis falar quando acho importante meio que fazer essa compensação, né, o 3-0 do Novo Horizontino e esse 3-0 sobre o Atlético Goianiense. Porque eu vi um comentário seu no Twitter no sentido de que se a gente ampliar o recorte, é possível também a gente encarar aquela derrota para o Novo Horizontino como um ponto fora da curva, de forma mais ampla. Então, eu queria que você também trouxesse essa sua avaliação, meu irmão. Boa noite, Celso, Ciro. E você foi exatamente no ponto onde eu ia começar a minha análise já. E você perguntou e foi em cima do que eu já preparei para falar. Respeitar o meio campista experiente. Exatamente, né? Bola, sabe jogar, coisa, né? quem corre a bola. Então, assim, como a gente faz sempre esses pós-jogo, a gente sempre gosta de
conectar uma situação com a outra, né? E naquele jogo contra o Novo Horizontino, eu comentei que a oscilação de um trabalho em seu início, em um trabalho onde o treinador chega e não tem tempo para treinar e acaba sendo submetido a inúmeras decisões, onde a vinda dele foi contestada, onde existe uma pressão muito forte de bastidores, ele se insere em um cenário onde todo jogo ele precisa se provar. Só que quando você analisa os recortes do Barroca, performance em campo, e objetivamente se analisa aproveitamento, são recortes que parece que eles não conversam entre si. Depois da derrota do Novo Horizontino, eu falava, são 4 jogos com 3 vitórias. 3 vitórias nos últimos 4 jogos. E eu falei, a gente tem os 2 próximos jogos para analisar se esse jogo contra o Novo Horizontino foi uma oscilação brusca já natural de trabalhos que estão em fase inicial, e o trabalho em fase inicial que vem conquistando resultados, ele geralmente tem uma ascensão, e ele geralmente atravessa essas quedas bruscas, muito bruscas. E sem dúvida, assim, aquela partida do Novo Horizontino, ela teve diversos fatores. Primeiro, a apatia do time. Segundo, o placar, como foi construído, o completo domínio do Novo Horizontino. E terceiro, a atmosfera que estava no Castelão pela volta ao público, por aquele público tão especial. E acho que acabou potencializando tudo e trazendo uma carga ainda maior sobre a rejeição que o Barroca já tinha. E eu sempre trazia essa pontuação. A gente precisa ver, o Barroca vai se provar nas próximas rodadas e sem ter uma semana muito cheia para treinar, porque ele precisou, alegou depois daquele jogo um desgaste, ele precisou dar uma folga maior para o elenco, e ele teve praticamente dois dias de trabalho, e ele inclusive falou que não ia ter um trabalho qualitativo. Então, assim, foi um cenário ainda mais propício para você conseguir considerar o contexto do novo jogo contra o Novo Horizontino, um cenário realmente de uma oscilação completamente natural nesse tipo de trabalho, já que ele não teve uma semana de volume de treinos intensos, e mesmo assim o time conseguiu o resultado contra o Chapecoense, e mesmo performando mal. Mas muito conquistou o resultado muito pela fragilidade do time da Chapecoense, e muito também pela atmosfera do Castelão. Eu acho que a atmosfera do Castelão vai ajudar muito. Eu acho que essa muleta que o Barroca usou sobre não ter público era uma coisa que estava prejudicando o Ceará. Eu acho que ela não tem que ser dado um peso tão grande ao ponto de se tornar uma muleta, mas inevitavelmente é o momento onde você puxa um time que está mais desligado, e esse é o grande ponto de virada do Ceará quando joga em casa. Assim, é um time desligado, é um time que parece que não consegue encaixar verticalidade no jogo, é um time que fica estéril, ele toca de lado, toca para um lado, toca para o outro. Eu acho que com o ambiente de torcida, onde a torcida faz aquela pressão, a torcida grita, a torcida chama, ela é um ambiente, um cenário mais favorável para que o time, de certa forma, acorde, nem que seja na pressão e no grito. E eu concordo demais com a frase, acho que o Ciro foi feliz demais no que ele disse, que o grande vencedor do jogo hoje é o Barroca. E por diversos critérios. Primeiro que ele, na coletiva, ele jogou justamente essa responsabilidade para esses jogos, né? Assim, para a construção do trabalho dele, jogou para cima do pós-jogo contra o CRB, onde vai ter a parada, onde ele vai poder trabalhar, como ele chama, qualitativamente os treinamentos, uma carga maior de treinamentos. Então, assim, ele vem conseguindo conquistar os objetivos, mesmo diante de um cenário de extremos desfalques. E eu acho que hoje o Barroca tomou algumas decisões táticas na montagem do time que geram uma expectativa que toda a antipatia que ele tem na torcida, o Barroca, eu sempre falo, é um cara que já chegou aqui muito questionado, com a faca no pescoço todo o tempo. Então é um cara que já começou se provando, porque ele foi substituir um treinador às vésperas de um segundo jogo de final, porque era um nome que não foi abraçado pela torcida. Então era um cara que ia conquistando, vai avançando. Se ele avançar 4 degraus, no primeiro degrau que ele não consegue avançar, a pressão volta do zero. E é como se ele tivesse construído o trabalho do zero. Então quando você pega os números do Barroca, por mais que em alguns recortes, e eu acredito que hoje,
pesando toda essa sequência, fechando com hoje, os resultados que o Barroca consegue com alguma performance, com algum nível de organização, eles são muito maiores do que os jogos onde ele simplesmente foi ridículo. A apresentação tática do time foi... O time foi inoperante. Eu acho que hoje a gente consegue, pela primeira vez, equilibrar essa performance e aproveitamento do Barroca. Eu acho que o Barroca, ele de cara, ele já chegou se enfrentando uma final de campeonato e um jogo de Série B que tinha uma característica de final, porque o Ceará já enfrentava um ABC, um time fragilizado, há praticamente 3 dias em uma final de campeonato. Então ele precisou escalar o time principal, ele precisou conquistar aquele resultado para vir com a confiança para a final, conquistou e naquele momento o ABC, encarar o ABC não é como encarar o ABC hoje, não, né? Exatamente. Era outro ABC que vinha embalado por uma boa campanha na Copa do Nordeste, era um ABC que era um time competitivo, de bom poder de marcação, e não um time que está aí na lanterna da segundona, né? É outro contexto, né? Exatamente, era um outro contexto de confiança, era um outro contexto de momento do ABC. Acho que era um time menos fragilizado, inclusive pelo psicológico dessa sequência de falta de resultados. Sim. Então ele conseguiu pular essas fogueiras, é um cara que está caminhando na beira do precipício. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu acho que hoje, pela primeira vez, por como ele optou por sair dos problemas que ele teve por suspensões, inclusive pela decisão, e como o Ciro bem destacou, acho que a parte onde a gente viu uma decisão firme do Barroca foi realmente na escalação do Vitor Gabriel. E eu, quando vi a escalação, eu já tinha comentado no último jogo que eu acho que, para mim, o Vitor Gabriel era meu titular. Eu acho que ele precisava ter saído nos jogos que ele saiu para efeito de disciplinar, para não perder o elenco. Né? Exatamente, para não perder o elenco, para não perder o vestiário. Mas o Nicolas, em especial quando o Ceará ele não consegue prender aquela bola no ataque, quando é um time que tem uma bola muito lateralizada, ele não consegue verticalizar, às vezes ele tenta um passo mais longo. Eu acho que eles atuam em momentos diferentes do time, sabe, Léo? Eu acho que Vitor Gabriel é um jogador que ele ajuda no início da construção da jogada ofensiva, a partir do momento que é o jogador que a defensiva do Ceará aponta, né? Para quem o jogador para quem a defensiva do Ceará aponta, e é um cara que sempre consegue disputar essas bolas bem. Então, ele inicia bem, ele participa bem do início da jogada ofensiva e ele tem o suficiente para participar da última parte, que é o empurrar a bola para dentro, entendeu? Então, acho que ele tem esse diferencial em relação a Nicolas. Nicolas, ele participa no segundo momento ali, ou no terceiro momento da jogada ofensiva. Já quando a bola está melhor trabalhada, sabe? Perfeito, é isso que o Léo está colocando. Por exemplo, para exemplificar, o primeiro gol do Ceará hoje, essa bola que vem praticamente da intermediária pela esquerda, primeiro que o David Ricardo nunca vai até a linha de fundo, nem o Danilo Barcelos vai, que é o lateral. Até a linha de fundo para dar essa bola lateralizada, como diz o Léo, para dar essa bola voltando. O Nicolas, naquele modelo do Mourinho, com os 2 pontas, indo até a linha de fundo, cruzando essa bola, mais passando pela área, ou chegando, triangulando na entrada de área, dialogando ali na entrada de área, ele pode até render mais do que o Vitor Gabriel. Mas esse tipo de gol, em que o David Ricardo vai pela esquerda, cruza a bola com os zagueiros de frente para a bola, a probabilidade do Nicolas ganhar aquela jogada é muito menor do que o Vitor Gabriel. Muito menor. O Vitor Gabriel que consegue se posicionar, os zagueiros de frente, ainda assim ele consegue briga muito bem pela bola e fazer um gol. Entendeu? Briga muito bem pela bola. Para exemplificar a diferença básica dos dois dentro da área, esse primeiro gol do Ceará no jogo de hoje. Eu acho que ele tem um grande posicionamento, um grande tempo de disputa de bola ali. Acho que ele é muito, muito bem nesse fundamento. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente já discorreu aqui sobre assuntos correlatos, absolutamente relevantes para a leitura aqui do jogo, e agora vamos a ela. Vamos para a nossa leitura do jogo, né? Se aprofundar um pouco mais. A gente já passou por vários momentos aqui da partida, dando exemplos, mas vamos amarrar e vamos, na sequência, aos destaques. Vou começar com o Léo fazendo a leitura do jogo e depois eu começo com o Ciro com os destaques. Léo, traz para mim
o arremate do que foi, por onde foi que o Ceará construiu essa goleada fora de casa. Exatamente. E assim, já começando por esse ponto do destaque da importância do Barroca nessa vitória. Eu acho que as opções de peças escassas, as peças foram escassas, mas eu acho que ele conseguiu colocar em campo as peças que ele tinha. Então era o que ele tinha para o momento, acho que não tinha muita variação. Mas eu acho que muito se falou em colocar o Léo Santos improvisado de volante, e ele optou pelo Zé Ricardo, mesmo o cara vindo desde outubro sem jogar, um cara com problemas físicos, chegou aqui, vem de cirurgia. Ele era pela programação regular do departamento médico, o Zé Ricardo era para estar voltando agora para a transição. Então, assim, foi um cara que antecipou o seu período pós-cirúrgico. Então, assim, já havia parado, veio de cirurgia. Então, assim, a opção pelo Léo Santos ela era mais lógica. Mas, assim, claramente, o Barroca fez uma decisão acertada. O Léo Santos ele daria muito menos dinâmica ao meio campo, é um jogador mais lento, é um jogador que tem um passe longo, mas ele precisaria ter espaço para ele usar esse passe longo. Eu acho que ele optou ali por colocar o David Ricardo na vaga do Barcelos, e era algo que a torcida já pedia há bastante tempo. A torcida pedia qualquer pessoa no lugar do Barcelos, inclusive os meninos da base, né? E foi o que revoltou bastante no jogo contra a Chapecoense, foi a não utilização dos garotos da base, e nem viajaram para esse jogo, né? Mesmo sem ter nenhum lateral de origem à disposição, os garotos da base não viajaram. Isso é algo que a torcida questionou demais. Então, assim, ele colocou o David Ricardo, mas diferente da forma como o Mourinho usa, né? Mourinho usava o David Ricardo baixando e fazendo uma linha de 3, né? E dessa vez não. Dessa vez o David Ricardo, muitas vezes ele estava à frente do Jean Carlos no combate. Ele estava ocupando realmente uma linha do meio campo mesmo. Ele estava usando aquela bola longa, que é uma qualidade dele. O David Ricardo, como zagueiro, ele tem uma bola em profundidade de muita qualidade. Ele consegue achar aqueles passes. E eu acho que quando o Jean Carlos hoje foi essa peça, eu acho que o Jean Carlos hoje ocupou muito o espaço que o Chay vinha ocupando nos outros jogos. Vou até discordar um pouco do Ciro nesse aspecto, porque eu acho que o Jean Carlos hoje fez a grande partida dele na Série B. Eu acho que até o momento o Jean Carlos não tinha nenhum momento justificar a titularidade dele. Mas acho que hoje, pelas últimas atuações do Chay, vindo sendo o homem mais importante do time na maioria das vezes, foi que o adversário hoje acabou encaixotando ali o jogo do Chay. E o Jean Carlos teve mais liberdade para voltar, e eu acho que ele cumpriu uma função de pressão de marcação de forma muito boa. Você via muitas vezes o Jean Carlos atrás do David Ricardo fazendo cobertura ali no canto, justamente para barrar aqueles cruzamentos ali, que o Atlético Goianiense usou demais no primeiro tempo. Aquele primeiro Léo, combate... Oi. Só reforçar, no caso, a gente, na realidade, está concordando. Tanto que eu enalteci o papel tático de Jean Carlos, só que a minha questão é em relação à produtividade dele. Você percebe que ele, se tivesse o Barroca chegasse para ele e dissesse como você quer jogar, fatalmente ele ia preferir jogar um pouco mais centralizado, ter um pouco mais a bola passando do pé dele do que jogar tanto sem a bola, contribuir com o time tanto sem a bola. Mas eu concordo que, assim, ele tem feito esse papel, até se prejudicado individualmente em nome de compreender o que é que tem sido exigido dele taticamente, nesse 4-2-3-1 aí que o Barroca tem implementado. Exatamente. Agora, eu acho que hoje ele teve mais espaço justamente pela forma como o adversário leu o jogo do Chay. Eu acho que o Chay hoje não é que ele fez um jogo abaixo, mas acho que ele fez um jogo abaixo muito pela imposição do adversário no jogo dele. Eu acho que a forma como o Valentim ali colocou o Chay encaixotado ali, impedia ele de movimentar, impedia muito ele de receber a bola e disputar no corpo. Ele ficou com um espaço muito encurtado hoje, o Chay. E eu acho que o Jean Carlos aproveitou muito bem esse espaço. E eu acho que ele se sentiu, inclusive, na liberdade para fazer essa recomposição tática sem mais responsabilidade, justamente por ter a figura do David Ricardo ali como um segundo homem aí, como aquela dobra, às vezes à frente, às vezes fazendo a cobertura dele. Eu acho que isso é uma forma, um ajuste muito fino. Eu acho que a coragem do Barroca hoje de trazer o Zé Ricardo para o jogo, e é um jogador que você vê, cara, a dinâmica de corpo do jogador é muito diferente. É muito diferente, assim. É claro, é um recorte muito pequeno, é uma partida, é um adversário em um momento fragilizado, mas a forma como o Zé Ricardo ele tem a mobilidade corporal dele, a forma como ele enxerga o jogo, como ele consegue virar o corpo para o canto certo, é um jogador que na Série B ele sobra.
se ele tiver saudável e ele tiver encaixado minimamente no sistema tático, é um jogador que sobra na Série B. E hoje eu acho que no primeiro tempo isso ficou muito mais ressaltado, assim. Ele conseguia, dentro de uma... Eu não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Ele conseguia, dentro de uma aparente lentidão, dar a exata dinâmica que o Ceará precisava. E um passe que parecia que o passe estava lento. Mas ele, de repente, ele virava o corpo e achava um espaço que a bola atravessava e ele achava alguém no espaço vazio. Acho que às vezes o Eric, às vezes o próprio David Ricardo, assim, foi o cara que fez a bola rodar. Gostei muito do jogo do Zé Ricardo. Eu acho que é um cara que foi muito inteligente em fazer um contrato com o Ceará só até o final do ano, porque assim, é um cara que se mantiver saudável até o final do ano, ele provavelmente tem mercado na Série A. Mas a figura do Arthur Rezende era uma necessidade mesmo do Barroca. Acho que ele ficou naquela questão mesmo entre o Léo Santos e uma das outras duas peças, mas optou pelo Rezende. O Rezende claramente está sofrendo com algum problema físico crônico, porque você vê que ele tem uma limitação de movimento, você vê que ele cansa muito rápido, como um jogador que está se poupando e ele tem que fazer algum esforço extra para preservar algum canto onde deve doer. Isso assim, é uma perspectiva que a gente tem de longe, mas é assim, impressionante como o jogador sempre é exausto. Ele sempre é exausto. E o David Ricardo, que fez a melhor partida dele como lateral esquerdo, porque ele efetivamente, a figura tática daquela descida ali ficou muito, muito a cargo do Varley, né? E a gente sempre traz a gente brinca com o Vozão Time, né? O Vozão Time até os 15 minutos, 20 minutos ali, sempre sai um gol. E hoje o Ceará fez o primeiro antes dos 15, e um gol, como a gente já falava na comparação entre os atacantes. O Nicolas, ele não consegue disputar a bola no corpo. Ele precisa de espaço para ter uma explosão. O Vitor Gabriel ele já consegue disputar o espaço. E o Vitor Gabriel é um cara que ele impede... O grande problema do Ceará é aquele jogo entre os volantes e a grande área. Aquele jogo, o Ceará tem muita dificuldade. E o Vitor Gabriel, ele permite que... Ele evita fisicamente, através de imposição física, que o zagueiro subra para cobrir aquele espaço. Em um bote, ele se antecipa, ele rouba aquela bola. Porque o Vitor Gabriel sempre está lá cansando o zagueiro. E aquela bola do David Ricardo, assim, altamente bem colocada a bola, e o Vitor Gabriel tem o tempo, o espaço para se posicionar, para ocupar o espaço físico e finalizar aquela bola. E depois, assim, acho que o Ceará conseguiu controlar o jogo por alguns minutos, mas depois ele permitiu demais que o Atlético Goianiense amassasse ali, emparedasse o Ceará, e contando ali com a partida até segura do Richard, né? E a gente inverte aí nesse momento a questão de... Era injusto que o Bruno Ferreira não fosse colocado como titular na última partida, mas agora, depois de duas atuações sólidas do Richard, é muito improvável que ele volte a perder a posição. Assim, o cenário muda com base no que foi apresentado, no que foi jogado, isso é um fato. Eu acho que ele foi muito responsável por segurar aquele jogo ali. O Atlético, pela falta de qualidade, pela desorganização tática, abusando demais da bola aérea, e eu acho que a bola aérea do Ceará hoje foi bem. Eu acho que tiveram alguns momentos o jogador do Atlético, principalmente no primeiro tempo, conseguiu cabecear só, mas dentro de um universo de bolas cruzadas, ele ia conseguir 2, 3 ali cabeçadas, levar o perigo ao gol, mas foram bolas até distantes. Então o Ceará ali terminou o primeiro tempo mais encurralado, e no segundo tempo muda a história do jogo ali com um gol aos 30 segundos. Um lance ali onde o Vitor Gabriel, o Varley chega à linha de fundo, e o Varley, que era um cara que estava fazendo aquela... Ele era o terceiro zagueiro, né? Não o David Ricardo. A lógica que você se imagina que ele que fizesse aquela recomposição. Mas era o Varley a peça que estava descendo para dar espaço para o Eric subir, né? E quando o Varley sobe na linha de fundo, o Vitor Gabriel faz aquela parede e mais uma vez. E eu tuitei, quando eu vi a escalação, eu até retuitei o print lá. Eu falei, quando eu vi a escalação, eu falei assim, perfeita escolha tática pelo Vitor Gabriel. É jogo para o Vitor Gabriel. Por ser um cara que vai marcar em cima, que vai cansar a zaga e que tem uma imposição física. E foi exatamente o que aconteceu no jogo. Foi um jogo de imposição física no primeiro gol e foi um jogo de imposição física a assistência que ele deu no segundo gol. Ô, Léo, foi uma assistência ou ele errou o domínio? Fiquei na dúvida, não peguei um ângulo ali do outro lado. A assistência vai contar de todo jeito, mas ele só conseguiu chegar naquela bola porque ele conseguiu proteger muito bem o zagueiro atrás dele. Eu acho que foi um passe, sabe? Mas fiquei um pouquinho na dúvida assim... Se ele não errou ali. Eu achei que foi um passe. Eu acho que foi um passe, mas
principalmente porque ele estava caindo, né? Ele teve que segurar o zagueiro e estava ali caindo, e eu acho que foi aquele passe onde a perna vai no limite ali para dar a bola pro Eric. E o Eric faz ali o segundo gol antes dos 30 segundos. Até pouco ângulo, viu? Foi um bom chute do Eric. Isso, bom chute do Eric. Um chute nem tão forte, né? Foi um bom chute. O goleiro que já tinha feito alguns milagres ali, né? Antes do segundo tempo. Então o Ceará continuou, acho que cedeu menos a pressão naquele momento. E logo depois o Atlético Goianiense teve um gol anulado. Por uma falta, acho que bem anulado, um lance bem confuso, aquela bola azul da Série B, acho que prejudica demais a visualização. Acho que o cara tem que ter uma televisão de 80 polegadas ou aquela ser 8K, porque dificilmente você enxerga a bola naqueles lances ali, e uma falta bem marcada, e o torcedor do Ceará já deu aquela arrepiada e disse assim, minha nossa senhora, já levou aquele gol, vai ser pressão até o fim. Mas eu acho que o Ceará depois, muito menos que no primeiro tempo, no segundo tempo, acho que o Ceará conseguiu frear mais o ímpeto do Atlético Goianiense. Acho que o Barroca demorou muito para mexer. Acho que eu teria tirado o Jean Carlos mais cedo. Foi um cara que se doou muito taticamente e também não achei ele cansado. Eu acho que outros jogos onde ele se doou menos taticamente, ele estava mais exausto que hoje. Eu acho que ele estava muito no jogo ainda. Não tanto ofensivamente, mas a recomposição dele estava excelente. E eu até pedi durante o jogo, até tuitei isso, que eu pedi o Castilho naquela posição. Acho que era um cara que ia ter a marcação alta, acho que um cara que conseguia prender a bola, que tinha um arremate de média distância. E eu acho que precisava ter o Janderson também. Acho que o Ceará estava perdendo ali profundidade e amplitude. E o Janderson entrou, conseguiu fazer aquela jogada, sofreu o pênalti, né? Uma bola metida ali pelo Varley, se não me engano. O Janderson dominou, entrou na área ali, um pênalti daqueles pênaltis bem clássicos mesmo, que o Castilho bateu, converteu, fez o 3-0. E ali o jogo estava decidido. E eu acho assim, que, reiterando assim, o que a gente já disse aqui, um jogo onde o Barroca é o mais vitorioso. É onde ele bota na mesa que ele tem 5 vitórias em 6 jogos. Ele tem 4 vitórias fora de casa no campeonato. Acho algo que para o torcedor do Ceará isso significa muito, porque a gente sempre viveu uma síndrome da cancela. E vence 2 adversários diretos fora de casa, o Criciúma e o Atlético Goianiense, aproveitando os momentos dessas 2 equipes. Mas eu acho que o Barroca foi muito bem nas escolhas que ele fez. E agora vai ter mais opções para voltar. Eu acho que espero que ele tenha tomado esse jogo como lição. Essa questão do treinador ter a hierarquia ali dentro do vestiário e respeitar muito isso, ele precisa ter uma posição firme quanto a isso. Assim, o retorno hoje, você trazer novamente o retorno do Richardson para o meio de campo ali, eu acho que vai ser muito complicado. Tanto o William Maranhão, que tinha boas atuações, mas foi um meio de campo que em casa jogou muito amarrado. Assim, eu acho muito temerário voltar. Ele não abre mão do William Maranhão nem a pau. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas ele precisa ter... Do que você tem que abrir mão, né? Pelo menos jogando em casa, não tem como, cara. O nível de qualidade, de mobilidade que o Zé Ricardo conseguiu dar esse meio campo hoje, mesmo... Hoje a odd era 3 para o Zé Ricardo fazer um bom jogo. Mas eu vou dizer... Mas o William Maranhão é mais estável sem a bola do que o Zé Ricardo. Eu acho que até o físico do Zé Ricardo entrar mais em dia, ele não vai nem cogitar. Mas o grande problema do Ceará é justamente aí, nessa diferença. O grande problema do Ceará jogando em casa é justamente com a bola. O jogo do Ceará se amarra em casa porque os volantes com a bola não cumprem a função que é primordial esse tipo de esquema do Barroca, que é os meios de campo, os volantes conseguirem verticalizar essa bola. Eles têm que conseguir fazer esse passe em profundidade. Sem isso, o esquema do Barroca encaixota. E todo jogo vai ser um jogo amarrado, como a Chape, contra o Chapéu, contra o Novo Horizontino. E se o adversário tiver um pouco mais de qualidade tática, ele vai conseguir fazer um gol. E vai ser muito difícil o Ceará buscar, porque o jogo flui por esses volantes. E assim, a gente sempre fala, quando os volantes do Ceará se movem bem no gramado, o Ceará ganha o jogo. Se os volantes encaixotarem, se eles não derem a opção, não tem jogo pro Ceará, não tem jogo. E é por isso que o Ceará vai no mercado, nessa janela, pensando em 3, 4 reforços. E um jogador que o Ceará negocia é muito para cumprir essa função frente dos volantes. Frente, aquele espaço ali, muito entre grande área e cabeça de área. Ele precisa de um jogador assim. E é onde o Ceará mais forte difícil, no mercado. É muito mais difícil do que parece, é foda. É muito mais às vezes difícil. Às vezes tem uns encostados ali que ninguém tá olhando, aí o cabo... às vezes tem que ser por aí. Quando você atua com esses 2 volantes, rapidinho, Celso,
você atua com esses dois volantes, que eles jogam geralmente em linha, o Richardson e o William Maranhão, esse é um trabalho que tende a ser facilitado, esse diálogo e essa saída mais ancorada, mas é uma responsabilidade realmente muito grande. É por isso que eu compreendo, e eu acho que mais cedo ou mais tarde o Castilho vai acabar ganhando espaço para suprir essa carência que o Léo está colocando. Eu só não acho que há condição, nesse momento, e eu considero, pelo que o Zé Ricardo veio, até comentei já aqui, dos reforços do Ceará, é o que vem com a ideia de ser titular de cara. Não era nem o Nicolas, propriamente, era o próprio Zé Ricardo, né, mas prejudicado pela questão de estar voltando da operação. Então, eu não sei até que ponto se vai ter que ter uma outra circunstância dessa, se ele vai ganhando minutagem com o tempo, mas para mim é uma boa, até uma boa dor de cabeça, porque você tem que talvez tentar dar um suporte para essa dupla de volantes, Richardson e William Maranhão, com a chegada dos laterais, que estão jogando muito lá atrás, fechando demais, preocupados demais com essa linha lá atrás, mesmo quando atuam em casa, ou mesmo com esses dois meias, com o Jean Carlos e o Chay, né? O próprio Eric também buscando a bola muito embaixo. Então, também ajudar nessa saída, mas não deixar o time tão espaçado entre os setores. Esse é um problema que a gente ainda percebe no Ceará, principalmente na retomada de bola. Eu só faço aqui a defesa do William Maranhão, porque acho que é um jogador que não vem comprometendo. De fato, dos jogadores do meio campo do Ceará, do Chay, do Jean Carlos, dele e do Richardson, para mim é o que vem cumprindo melhor o papel que a ele é exigido. Agora é complicado, porque já tive a oportunidade de dizer isso. Esse segundo homem do meio campo, ele tem, no futebol moderno, a principal função tática, porque ele, em tese, é marcado pelo meio do time adversário, que tem uma pegada mais leve, digamos assim, e é o jogador responsável por fazer essa dupla função. Então, de fato, sim, não há como exigir do William Maranhão o que se exige do Richardson, por exemplo. E o Richardson até faz essa saída bem ancorada, tenta quebrar uma linha, fazer uma ligação direta e etc. Então, eu não vejo, até pelo nível de entendimento que o Barroca tem, confiança no jogador, já atuaram juntos, inclusive neste Atlético Goianiense, ele saindo nesse momento. Mas, assim, acho até interessante a gente discutir as opções, porque esse é um dos diferenciais que entram na conta do Ceará. Ter um elenco em que as peças possam propiciar essas variações, se não de saída, até mesmo dentro do próprio jogo, as circunstâncias que o jogo vem a apresentar. Né? Muito bem. Cirão, vou tocar aqui com você, agora já dentro dos destaques individuais, e assim a gente emerge aí em outra camada, tá, da nossa análise. Vamos com os destaques individuais, começando, obviamente, pelos destaques positivos. Estamos falando de uma goleada fora de casa. Eu vou fazer uma primeira reflexão sobre o Eric. Engraçado, Celso. O Eric, ele atingiu um patamar no Ceará que ele já vive novamente um bom momento, né? Mas nem uma boa fase. Já é um bom momento. E esse bom momento, isso representa uma maturidade tão grande dentro do desempenho dele na temporada, porque agora o Eric não precisa colocar a bola embaixo do braço, não precisa fazer embaixadinha, não precisa fazer jogada de efeito, não precisa apenas jogar individualmente para conseguir a mesma contribuição, ser tão efetivo quanto, ser tão diferenciado quanto no início da temporada, em que basicamente você jogava a bola para ele, para o Janderson em menor escala, e ele tinha que ali ele era o desafogo, ele era a esperança, o diferente, o diferencial, entendeu? E ele respondia, só que naturalmente esse é futebol profissional. Os times se estudam, os times é daí que o elenco. E os jogadores também são profissionais, né? Os jogadores passam a entender. Quando tem um jogador que tá se destacando, você que vai atuar ali naquele setor onde ele atua, para enfrentá-lo aí em confrontos 1 contra 1, certamente você vai
em busca de entender como é o estilo, qual é o cacuete que ele faz, que momento ele costuma driblar, para onde ele costuma cortar. Quando você começa a se destacar, os seus adversários começam a se preparar melhor também para enfrentar você. Eu acho que é por aí também, né? Por isso que eu trago o termo maturidade. Ele é como se ele tivesse moldado o estilo de jogo dele para este momento da competição ou para o papel que agora dele é exigido. Ele tem que pegar essa bola um pouco mais atrás. Ele tem que, às vezes, inverter com o Chay. Ele recebe para dar no Chay. E não ele ter que necessariamente receber essa bola e ser o desafogo. E ele ser simplesmente a ponta da lança. Quando na realidade não tem sido isso necessariamente. E ele consegue, ainda assim, ter o mesmo desempenho, ou ter os mesmos números, ou ser tão efetivo quanto. Nesse primeiro momento do ano em que ele era muito mais inspiração do que propriamente transpiração. Agora ele tem sido bem mais cerebral e consegue, o que é, inclusive, Celso, mais meritório. Porque você está jogando com menos espaço, você está jogando mais atrás, você está pegando com mais espaço de raciocínio, porém, você tem que manter essa constância até finalizar a jogada, para você não vacilar no último passe ou no arremate, e você tem que ter a sapiência, quando a jogada se apresenta ali na frente, você também saber bater a gol. Foi assim que ele fez um gol contra a equipe do Criciúma, que ele tinha a oportunidade até de fazer uma outra jogada, ele estava ali com a individualidade, acabou batendo, fazendo gol. Foi assim nessa jogada em que ele tinha um pouco o ângulo, mas ele está com uma questão da sua capacidade, do seu motivacional tão em dias, da sua confiança, era a palavra que estava me fugindo, sua confiança tão em dias, que ali ele não pensa duas vezes. Abriu, vou bater aqui, tem um pouco o ângulo, não vou nem estar tão forte, vou chapar, e acabou que o goleiro, Gustavo, que fez ótimas defesas... Perdão, Gustavo, o nome do goleiro? Do Atlético Goianiense, agora tá me fugindo. Não, é aquele que era do Vitória, né? Ronaldo. Gustavo era o do... Ronaldo. Pois é, Gustavo era do Criciúma. Lembrei do jogo do Criciúma e confundi as bolas aqui. E aí ele acabou com o goleiro que fez ótimas defesas. Uma jogada dessa, ele teve digamos assim, a confiança de encontrar ali uma boa jogada. Então, assim, o Eric, ele voltou a estar numa fase em que a gente colocar o Eric no top 3 do Ceará virou uma normalidade devido ao sarrafo que ele próprio se impôs. E ele não precisa fazer os malabarismos para constar nesse pote positivo. Então fica aí, mais uma vez, a minha reverência ao futebol que ele isso para você, isso é a forma de você dizer que ele foi o melhor em campo hoje? É porque eu não anotei quem eu colocaria no pódio, certo? Mas eu acredito que sim. Então deixa eu lhe dar um... Me veio a mente... Não, Vitor Gabriel e Chay. Para mim foram os 3 melhores, certo? Acho que o Chay foi importante. Acho que o Chay foi importante. Chay é importante. Se complementam, inclusive, né? Se complementam bastante. Não, sim. E Chay tem sido importante em momentos em que o jogo está travado. Uhum. Em momentos em que, sobretudo no início de jogo, então tá tudo muito ali ainda complexo, essa fase de estudo. E Chay é o jogador que ele sempre tende a ser proativo. O Chay, ele tá voltando a viver no Ceará uma fase que ele desempenhou muito bem no Botafogo. Ele não toca de lado, ou se ele toca de lado é para receber na frente, é para gerar o espaço. Raramente ele é improdutivo quando ele está em campo, em todas as circunstâncias, mas sobretudo no início do jogo, quando parece que o time só depende dele. É só ele que vai fazer a quebra da linha, é só ele que vai fazer em um toque, pegar de frente para o adversário. O primeiro gol do Ceará no jogo de hoje foi a primeira oportunidade que o Ceará, aos 14 minutos, teve uma bola de frente para pegando os adversários correndo para trás. A jogada sai pela direita, passa no pé do Zé Ricardo, vai para a esquerda, e aí ela é cruzada na área. O Chay também participa dessa jogada. Até aquele momento, só o Chay tinha vislumbrado
colocar o Ceará no jogo. É isso que eu falo. É outro jogador. Muito bom jogador então, importante, assim, sem dúvida. Eu acho muito interessante quando a gente vem analisar individualidades, mas a gente não está falando da individualidade tirando o jogador do contexto do que ele vem apresentando em partidas passadas. É o caso do Eric, é o caso do Chay. Hoje, eu considero que um jogo em que a gente não teve roubos individuais na equipe, poderia até citar o David Ricardo, mas não gosto porque compreendo que ele não vai ser efetivado enquanto lateral esquerdo do Ceará. Então o Léo falou que o Ceará vai para o mercado. Antes de ir para o mercado atrás de volantes, o Ceará fatalmente vai atrás de um lateral esquerdo. Porque a pressão é muito grande. E ninguém sabe como o William Formiga vai voltar. Então a gente fecha com Eric, Chay e Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. E Vitor Gabriel pelo fator de ter aproveitado a oportunidade, ter realmente, digamos, aquela história, quem não chora não mama. Então ele ficou ali, demonstrou que é a mesma espécie de incompreensão que eu acho que de incompreensão de não estar sendo utilizado e tal, que você vê em jogadores que estão com aquela questão da motivação, não é da boca para fora, não é ficava a impressão de ser uma injustiça com ele ter sido sacado, e principalmente com as poucas oportunidades que ele vinha tendo, em detrimento de jogadores como o Luvanor e o próprio Igor, até mesmo o Janderson. Não era necessariamente em virtude do Nicolas. Era o que pegava mais, e eu acho que o que irritou mais ele foi isso. E agora ele recebeu a oportunidade, ele fez valer a oportunidade, e eu acredito, viu, Celso, que não foi nem necessariamente pelo gol contra a Chapecoense que ele ganha a titularidade hoje. Sabe? Porque é um gol ali meio até o acaso, a bola desvia e tal. Mas é pelo que ele mostrou em campo. E claro, repito aqui o que a gente falou em relação aos volantes. E também você ter um elenco que te propicia, dependendo do adversário, de como vem de lá para cá, você armar a sua equipe refletindo o que você vai imaginar que vem do seu adversário. E era um jogo para ele. E ele novamente aproveita. Aproveita fazendo um gol e aproveita dando um passe para o gol do Eric. Então, eu gosto mais dele também do que de Nicolas. Eu acho que o Ceará fica mais competitivo com o Vitor Gabriel. Para jogos, eu acho o Nicolas mais técnico, né? Eu prefiro sempre os jogadores mais técnicos. Para jogos em casa, eu iria mais com o Nicolas ainda, sabe? Mas o Vitor Gabriel vem motivado, vem na boa fase. Então, eu fecharia com esses três aí e faria uma menção honrosa que é o Richard, porque foi realmente muito bem, fez uma defesa muito bonita no último lance do jogo. Bola ficou até uma dúvida se ela tinha pego no travessão ou tinha resvalado ainda na mão dele. Ele faz uma ótima defesa. Ele não é tão alto. Os bastidores, o Ceará soltou os bastidores da vitória contra a Chape e eles estão naquela rodinha no vestiário e ele está ao lado do Bruno. Você vê a diferença de estatura entre os dois e envergadura é um absurdo. Mas o Nicolas, o Richard, perdão, ele tem essa questão de ele ter um impulso pula muito alto mesmo, assim. Ele é muito ágil nesse aspecto. Por isso que às vezes a gente até tem essa ideia de que ele é estabanado e tal, porque ele faz umas defesas. Eu até falei com o Lucas no jogo passado. A impressão pro Richard, às vezes, Celso, é que mesmo que ele pegue um chute a 20 metros do gol, é como se fosse a queima-roupa. É como se... Porque às vezes ele dá umas espalmadas que a bola não vai para cima, nem vai para fora da área. Ela meio que é no susto. Então eu sempre tenho essa impressão dele, porque talvez ele seja um goleiro, inclusive, muito ágil. E ele sai muito rápido do chão. E isso foi fundamental para ele ter feito essa bela defesa no fim do jogo. E aí o Ceará, segundo jogo seguido, sem sofrer gols, né? Mas aí fica também essa menção positiva para ele. E o Zé Ricardo, que ele faz essa boa também estreia, digamos assim, uma estreia que tende a... Foi um bom cartão de visitas, era uma fogueira para ele. E ele praticamente segurou o jogo todo, né? Foi sair já lá depois dos 22 do segundo tempo. Tudo bem. Então, Eric, Chay, Vitor Gabriel, Richard, Zé Ricardo. Léo, você destaca quem aqui? Positivos, o Vitor Gabriel, eu acho que é um jogo para centroavante, nem aparece tanto, mas o pouco que ele pegou na bola ele foi muito efetivo e eu acho que taticamente ele conseguiu prender ali os zagueiros, coisas que o Nicolas não faria. Pela assistência, pelo gol, o Vitor Gabriel, sem dúvida aí.
Em segundo lugar, eu queria colocar o David Ricardo. Eu acho que ele conseguiu, principalmente no primeiro tempo, dar uma dinâmica muito boa, mesmo ali improvisado. Eu acho que ele conseguiu fazer a bola rolar, ele conseguiu verticalizar muito o jogo. E eu acho que tanto ele subiu o nível do próprio Jean Carlos, né? Acho que ele conseguiu dar a segurança que o Jean Carlos precisava para jogar um pouco mais solto. Exatamente. Em terceiro lugar, o Eric, e exatamente nessa esteira do que o Ciro falou, pela forma como ele consegue ser mais importante taticamente até um jogo onde ele individualmente não aparece. Eu acho que é um sinal de maturidade do Eric. Eu acho que ele é muito mais constante, ele precisa ser muito mais constante nessa questão tática de fazer o jogo fluir para poder, assim, a individualidade aparecer em alguns momentos específicos, né? Então, eu fecho com o Eric também, o pódio positivo. Então, trago os negativos agora, Léo, para a gente fechar aqui a nossa análise do Ceará. Negativo, acho que basicamente eu acho que eu não gostei muito do Rezende, porque claramente ele está jogando com uma dificuldade física, assim, não sei se preparação, se uma lesão. Pode aí, viu? Tô sentindo. Não, é porque não se justifica mais o Rezende. E tem opção já para ele virar reserva. Não hoje, mas já tinha opção para ele virar reserva rapidamente. E eu acho que o Varley, acho que participou ali do lance do segundo gol, mas em regra ele foi bem discreto, mas muito mais por uma função tática, mas uma menção assim, sem muita profundidade, assim, não muito cravada, assim, apenas uma menção de quem foi um pouco mais abaixo durante o jogo. Estou um pouquinho. Então, Arthur Rezende e Varley, os destaques negativos de Léo. Ciro, você traz mais alguém? Você concorda com esses destaques? Sim, eu vou com esses dois também. O Arthur Rezende, até no primeiro tempo, ele tem um arremate, uma bola que sobra ali na entrada da área. Foi esse momento que o Léo citava, quando ele fazia análise do jogo em si, em que foi o momento que o Ceará teve mais a bola no pé e conseguiu ser um pouco mais efetivo naquele trecho do jogo. E tem uma das bolas aí, foram algumas chances por cima. Uma delas do Thiago Pagnussá, que vai ser o meu encabeçador de pódio negativo. E numa sequência dessa, a bola volta para o Arthur Rezende, ele dá um arremate a gol. Foi, digamos assim, o primeiro arrobo positivo, assim, ofensivo do Thiago Pagnussá na partida, mas não... Perdão, do Arthur Rezende, mas não gostei, e realmente, para mim, ele volta para o fim da fila, a partir do momento em que agora os volantes voltam, o Zé Ricardo vem, e que a gente pode ter até o Kaique sendo efetivado ali como nome para o meio campo, para a volância do time do Ceará. Também concordo com o Varley, e acho que entendo o papel tático que ele desempenha, tentar segurar um pouco mais, mas acho que também foi ele que não conseguiu escapatórias para estar tão encaixado, tão encaixotado ali. Ele basicamente, o primeiro tempo todo dele foi na bandeirinha de escanteio da equipe do Ceará, e tudo ali muito encaixotado, tudo muito quadradinho. Ele não conseguiu, tem uma hora lá que ele está na bandeira de escanteio, ele tenta sair jogando na mesma, ele dá um passe em profundidade e a bola sai na lateral. Então, assim, mais do que nunca, uma prova de como ele não estava conseguindo dialogar, o time estava muito amarrado, principalmente na saída de bola no primeiro tempo. E aí, ponto positivo para ele é a participação dele, como se fosse assim, até uma espécie de participação surpresa no segundo gol, que ele sobe, pega de surpresa o pessoal, porque ele não tinha feito isso nenhuma vez no primeiro tempo, e ele inicia a jogada que vai terminar no gol do Eric, né? E aí eu acho que é mais assim também. É um pouco de perfil tático, mas eu acho que entre o David Ricardo segurar na esquerda para o Varley subir, em que pese ser uma direita, que tem o Chay por ali e que tem o próprio Eric, que dá profundidade, em tese, era para ser o Varley que era para subir por ali. Então eu acho que as circunstâncias do jogo, até o próprio adversário, foram fazendo com que o Ceará não subisse, tentasse pela direita até compreender que não estava dando muito certo, e aí começou a abrir o jogo mais um pouco pela esquerda. Foi muito isso a tônica do início de jogo do Ceará, e por isso que o Varley ficou tão marcado, né? Então eu cito ele aí como um nome negativo, perdão. E o Arthur Rezende, e para mim o Thiago Pagnussá, Celso e Léo, ele é nocivo. Nocivo a saída de bola dele, assim, até certo ponto, eu vou... É um pouco assim, injusto, porque
injusto ou infantil você tentar tirar dele o que ele não consegue. E fica pronto, é constrangedor. É constrangedor você ver o Thiago Pagnussá, ele teve, no segundo tempo, umas 3, 4 jogadas em que a bola passou pelo pé dele e não teve sequência. A bola saía do pé dele direto para o pé do adversário. É por isso que eu falo, é constrangedor até para ele. Você exigir isso dele. Ou joga ele num esquema com 3 zagueiros mesmo, deixa ele de líbero. E hoje a sombra hoje estreou, né? Foi o Jonathan, da base, 19 anos, zagueiro muito forte, impulsão. Tudo que o Thiago não entrega, o Jonathan entrega, né? Melhor e também errou por cima. O Thiago Pagnussá também errou por cima. Teve uma das jogadas do... Aquele rapaz que passou até pelo esporte, o Gustavo, né? Coutinho. Ele tem uma cabeçada lá que a bola passa aqui, ó. A 5 palmas da cabeça do Thiago Pagnussá e ele não consegue pegar. Então, assim, para mim, não entendo o que quem vive de futebol, quem trabalha disso, quem está com a sua cabeça a prêmio, que está ali na equipe do Ceará, ou mesmo os próprios colegas ali de time, assim, que não compreendem que é uma temeridade você continuar jogando com o Thiago Pagnussá nessas circunstâncias. Sabe? Até por cima no ataque, ele teve essa jogada positiva, que fez uma cabeçada, nossa, quase seria o segundo gol do Ceará ainda no primeiro tempo. Mas ele, com a bola no pé, é uma complicação, é um ataque de nervos mesmo para algumas circunstâncias do jogo. O Atlético Goianiense começou marcando mais em cima, e quando a bola era com ele, parecia assim, tubarão com sentindo cheiro de sangue na água. Gosto de sangue na água, correndo para cima mesmo, porque sabia que dali vinha uma oportunidade de você ver essa saída de bola errada e você pegar de frente com a defesa do Ceará exposta. E foi isso que aconteceu muitas vezes. Só que essa equipe do Atlético Goianiense, se em algum momento o Barroca olhou para esse time do Ceará e pensou, eu vou ter trabalho para ajustar essa equipe. Quem ficar, porque eu acho que o Valentim cai, se não cair agora, cai em algum momento. Quem pegar essa equipe do Atlético Goianiense, olha, a gente pode rever, viu, as avaliações sobre o nível de favoritismo que esse time tem pela frente. Porque não dialoga em nada. É uma equipe, é um bando completamente desconectado. Os setores, a defesa inexiste. A defesa parece uma defesa de Série C. Com todo respeito, como diria o Cássio, com todo respeito aos times de Série C. É muito complicado o que esse time do Atlético Goianiense tem pela frente aí, e o Ceará fez bem, porque, claro, o elenco, né, as peças tendem a dar uma resposta, não vai ser um saco de pancada, óbvio que não, mas para brigar lá em cima, Celso, eu acho que a gente tá vislumbrando um a menos aí nessa, viu? Possivelmente.